Olá, boa noite para você que está acompanhando conosco hoje, nesse domingo, dia 6 de setembro, a nossa transmissão online. Seja bem-vindo, se acomode, chama a família, chama todo mundo para nosso momento junto aqui como igreja. A igreja não está fechada, né? A igreja continua viva, o prédio talvez ainda está fechado, mas nós estamos vivendo, estamos fluindo, desenvolvendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, estamos mais um domingo aqui, esperando coisas grandes de Deus. Espero que essa seja a sua expectativa, não só a expectativa daquilo que Deus tem para te oferecer, mas expectativa em relação a você, como você vai responder àquilo que Deus falar contigo e tenha falado com você nesses dias. Então esse é nosso propósito nessa noite, gerar boas expectativas para aquilo que Deus tem para nós e gerar boas expectativas daquilo como nós vamos responder ao nosso Deus. Então vai se preparando, esse é um domingo especial, estamos aqui já desde o mês de março, né, se não me engano, falando online para você, muitas mensagens, muitas reflexões têm sido transmitidas com o propósito de encorajar você a permanecer firme na presença de Deus, seguir em frente, apesar das intempéries dessa vida. E temos um Deus que nos ama e isso é suficiente para a gente compreender que não fomos jogados aqui nesse mundo e temos um grande Deus poderoso querendo atuar em nós e mudar nossa realidade. Então, aproveite esse momento com a sua família, de estar centralizando esse tempo e a sua atenção a Deus, e aproveite esse momento. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos aproveitar aqui esses momentos preciosos para refletir na palavra e vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos preparar nossas mentes e corações para aquilo que Ele tem para falar com a gente. Então vai se preparando aí, cante com o coração e daqui a pouco a gente está de volta. Veio no
vamos recomeçar de novo, vamos recomeçar. Amém, voltamos. Já seguiu a nossa página no Facebook? Ainda não? Então dá um jeito aí. Curte lá a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. Só procurar no Instagram lá, PIBLJF, né, a sigla de Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenho lembrado, já preparado você que a partir agora na próxima semana, no dia 9, agora quarta, o culto será transmitido ao vivo da nossa igreja e pelo YouTube apenas, tá? Facebook não será mais ao vivo, será colocado o link do YouTube lá e você, se quiser clicar lá, vai ser redirecionado pro YouTube. Então se inscreva no nosso canal no YouTube. A partir dessa próxima quarta, todas as transmissões serão exclusivamente feitas no YouTube, ok? Então estamos na reta final. Hoje é o último domingo de culto apenas online. Domingo que vem, já dia 13, estaremos presencialmente. E eu quero, em relação a isso, falar o seguinte: mande o seu nome para mim se você quer participar desse culto presencial. Então me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente está iniciando uma lista hoje, com um número determinado, né, de até 30 pessoas, dentro do espaço que a gente tem. A gente tem um espaço que cabe 150, 30%. A gente vai trabalhar até abaixo um pouco desses 30%. Então, 30 pessoas ali a gente pode acomodar bem, sem dificuldades, mantendo distanciamento, todo mundo de máscara, álcool em gel, medição de temperatura na entrada. Lembrando que crianças não é recomendado que vão. Grupo de risco acima dos 60 anos também é recomendado que não vá presencialmente, tá? E se você estiver sentindo algum sintoma de gripe, alguma coisa, também é recomendado que você não vá e assista apenas online junto com as crianças e as mães que vão ficar com as crianças e também com a turma do grupo de risco, ok? Então é assim que nós vamos proceder e vamos começar no domingo que vem à noite. Vamos manter as atividades online para a aula das crianças, né? E teremos culto presencial quarta à noite, domingo à noite, a princípio, até que as coisas se acomodem melhor. Combinado? Então, na próxima quarta, o nosso culto online ainda, às 19h30, fique atento, mas no YouTube. O YouTube vai ser transmitido. Sexta, reunião de jovens, 19h30, link será disponibilizado no nosso Facebook também, 10 minutos antes. E Livre Kids, 9h30 da manhã. E o nosso culto presencial, o nosso retorno, a nossa volta triunfante, às 19h30, você vai assistir ao vivo também pelo YouTube e presencialmente para aqueles que derem o nome. Combinado? Ok. Vamos para a nossa reflexão, continuar nosso estudo sobre recalculando as rotas, né? O balanço da nossa quarentena, da nossa vida até aqui. E estamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Pegue sua Bíblia aí, 2 Timóteo 4. Recapitulando que semana passada, na quarta passada, a gente falou sobre a primeira atitude que nos ajuda a fazer um balanço correto da quarentena e recalcular as nossas rotas. A primeira atitude é reconhecer as metas que tivemos ou que tínhamos, né?
para o ano de 2020 é que a gente precisou recalcular. E como eu falei, talvez você tenha se sentido estagnado porque você não tem uma meta, um objetivo definido, e eu te encorajei a parar um tempo e desenhar um mapa, né, uma fotografia de como você quer que a sua vida esteja até determinado tempo, ou 30 dias, ou 1 ano, 6 meses, 5 anos, não sei. E a cada dia você vai vivendo e preenchendo, colocando uma peça nesse quebra-cabeça até você cumprir o seu objetivo. Então esse foi o nosso primeiro ponto. Outra coisa, a segunda atitude que a gente vai ver aqui, vamos voltar para 2 Timóteo. 2 Timóteo, Paulo escreveu essa epístola para Timóteo, foi a última carta que ele escreveu antes da sua morte. Então aqui ele faz uma série de reconhecimentos e encorajamentos para Timóteo. A gente pensou nisso, a gente falou dos versículos de 1 a 8, né, na quarta passada. E hoje a gente quer ver a segunda e a terceira atitude que vai nos ajudar a fazer um balanço positivo da nossa vida e recalcular nossas rotas. Segunda atitude: reconhecer as lutas e problemas que vivenciamos até aqui, que vivenciamos nessa quarentena, que vivenciamos até agora nesse ano. Então, versículos 3, 4 e 6 diz o seguinte, 2 Timóteo 4, versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O versículo 6 também diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo reconheceu lutas, reconheceu problemas. Ele reconheceu aqui no versículo 3 e 4 falta de receptividade do evangelho. Ele percebeu e reconheceu que ninguém queria ouvir o evangelho, estavam com os ouvidos fechados à sã doutrina. Ele, nos versículos 9 em diante, ele fala aqui também uma outra dificuldade. Ele fala o seguinte para Timóteo, né, na carta: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Olhem só as lutas. Então, de uma equipe de mais de 10 pessoas que Paulo tinha, somente Lucas ficou com ele. Todos o abandonaram e ele foi injustiçado no momento que ele precisava se defender. Ninguém ficou a seu favor. Que sensação ruim, né, que ele deve ter sentido aqui, essa sensação do abandono, de estar ali lutando em prol de metas, em metas que agradavam a Deus, e ele se sentia abandonado dessa forma. Muitos não só o abandonaram, mas passaram a causar problemas, como ele menciona aqui, Alexandre, o latoeiro. E talvez essa sensação de abandono, de solidão, né? E essa sensação de dificuldades. No caso, Paulo aqui falava o evangelho, as pessoas não queriam ouvir, estavam como se sentindo com coceira nos ouvidos. Paulo estava numa situação complicada, né? Onde ele tinha verdade para oferecer e oferecia, e as pessoas não queriam ouvir, não queriam entender, não queriam aceitar.
E não somente isso, né, como se ele estivesse fazendo algo e não estava dando resultado, o abandono da sua equipe, daqueles que estavam com ele, e não só uns que o abandonaram, mas passaram a gerar problema para ele. Para quem vive o contexto do ministério, o contexto de igreja, entende muitas vezes isso com muita facilidade, né? Fala a verdade e fala a palavra, fala para o povo ajustar sua vida com Jesus, e que a vida está desorganizada, está desajustada por causa do pecado, que o povo precisa de Jesus para ajustar, e o povo não entende, não quer aceitar, não quer tomar uma atitude. E você para e fala, não é possível que a pessoa não está entendendo isso, e rejeita essa doutrina. E outros que talvez já creram, mas ainda estão com uma mente muito difícil e não está aceitando as informações que você passa. Parece que você fala, a pessoa não compreende. É difícil, né? E não somente isso, muitas vezes as pessoas que pulam do barco, te abandonam, e não só te abandonam, mas causam problemas para você. Então, para quem está no ministério, isso é muito prático, isso é muito fácil de perceber. Aquelas pessoas que falam que estão contigo, e na hora que você fala, então e agora, a gente vai, ela pula fora, ela sai. E às vezes uns saem, mas te causam problemas, como foi o apóstolo Paulo aqui com Alexandre o Latoeiro, causou muitos problemas para ele. Então, a gente precisa reconhecer lutas e problemas na jornada. A gente tem o nosso objetivo claro, a gente tem a nossa fotografia pronta daquilo que a gente quer para nós. Recalculamos a nossa rota, mas sempre haverá lutas, sempre haverá percalços, dificuldades, problemas que vão surgir no meio do caminho. A gente deve seguir em frente. A gente deve recalcular a nossa rota, e por mais que talvez esse caminho ficou mais complicado, a gente arruma uma outra alternativa, mas o objetivo tem que continuar claro, e a gente continuar recalculando a nossa rota para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E talvez nessa quarentena, esse balanço que você faz desde o mês de março até aqui, talvez você tenha se sentido abandonado, alguém tem te abandonado, alguém tem te deixado de lado, talvez tenha sido difícil, problemas você vem acarretando, não tem sido fácil, talvez injustiça aconteceu com você, talvez as pessoas não tenham recebido o que você tem dito, muitas coisas podem ter acontecido, mas recalcule a rota. Mantenha o objetivo claro, siga em frente. Combata o bom combate, lute o que precisa lutar, enfrente os desafios, siga em frente. Porque talvez pessoas podem até te abandonar, mas existe um Deus poderoso que te amou e te ama de forma grandiosa e quer te fazer seguir em segurança, seguir em frente e alcançar os seus propósitos e objetivos. Então sempre haverão lutas, sempre quando a gente estabelece metas, as lutas surgem. E Deus, perante lutas e problemas, né, Ele vai permitir essas lutas e problemas, porque lutas e problemas providenciam experiência, providenciam perseverança e nos ensinam muitas lições. Se a gente desiste nas primeiras dificuldades, mostra que a gente não está pronto para chegar naquele objetivo. Ou que a gente nem quer aquele objetivo, porque se a gente quer, a gente não desiste. E talvez você deve ter passado por dificuldades nesse período de quarentena até aqui. Talvez a sua renda diminuiu, você ficou mais ansioso, mais preocupado, as coisas ficaram mais difíceis. Mas você não é o único. E o mesmo Deus que atuou e ajudou Paulo a superar as lutas que ele teve, e aqui ele está encorajando a Timóteo a seguir em frente,
Deus não deixou Paulo sozinho. Ele tinha um grupo de 10, apenas Lucas ficou com ele. Sempre tem um Lucas com a gente, né? Sempre tem alguém que não nos abandona. Sempre tem alguém que Deus coloca e fala assim, olha, eu tô aqui, hein? Você não tá sozinho, não. E a gente pode perceber e sentir isso, né? E a gente deve pegar essas lutas, essas dificuldades, esses problemas e fazer com que sejam degraus em direção àquilo que a gente quer alcançar, o propósito que a gente estabeleceu. E devemos vencer, sobrepor, passar por cima de todas essas questões. Então, a segunda atitude que me ajuda a fazer um balanço correto da quarentena e recalcular minhas rotas e cumprir meus objetivos é que eu devo reconhecer as lutas e problemas que terei e venho tendo no decorrer do caminho. E essas lutas, essas dificuldades não devem me parar. Não devem me parar. Muito pelo contrário, deve ser combustível para a gente seguir em frente. No início dessa pandemia, né, quando a gente começou com trabalhos online, a nossa frequência na igreja estava fantástica. A gente chegou a ter 90 pessoas participando com a gente ali. E de repente, a gente é obrigado a parar tudo e ficar só online. E a gente encorajando, mandando link, produzindo conteúdo, passando por cima da dificuldade de falar para um telefone, né, para uma câmera, e não ver os rostos, não ver as reações das pessoas. E quando a gente coloca as transmissões, a gente via muitas vezes, no início até que estava um número melhor, depois a gente começou a ver poucos números, 3 visualizações, 10, 15, e a gente tinha 90 pessoas assistindo presencialmente, caímos e a gente não conseguia ver, ou não conseguia ter certeza se as pessoas estavam assistindo. Eu não sei se você está assistindo, eu estou te vendo. Às vezes eu vejo alguns números, mas não sei quem são esses números. E já pensou se eu desistisse? Largasse para lá? Ah, quer saber? Dá muito trabalho fazer tudo isso, gastar horas do dia gravando, editando e depois colocando nas plataformas. Você imaginou se as professoras, se as irmãs que trabalham com o Livre Kids desistissem porque elas não sabem quantas crianças estão assistindo, se estão assistindo, mas elas têm um objetivo: ensinar a palavra, quer seja oportuno, quer não, insistindo nisso, sendo bênção, e se esforçam e passando por cima da dificuldade de falar para um telefone, que é a coisa mais estranha que tem. E quanto conteúdo maravilhoso tem sido produzido para as crianças, porque elas estão reconhecendo as lutas e problemas, estão seguindo em frente, porque elas têm um alvo, uma meta, um objetivo claro. E que coisa maravilhosa é saber disso, né? Então, problemas surgirão, virão, adversidades, dificuldades, e não é hora da gente ficar se vitimizando. Ah, por que isso? Eu estou tentando fazer o que é certo e está tendo problema. Lute em frente, passe por cima, atropele as dificuldades, porque tem um objetivo claro, uma recompensa grandiosa no fim disso tudo. É a jornada que Deus está te dando para empreender. Então vá firme, vá em cima, não pare, não desanime, não esmoreça, mas vá em frente. Ah, tô sozinho. Não, sempre vai ter pelo menos um que Deus vai colocar lá. Sempre vai ter um Lucas que ficou com Paulo. Sempre. Então a gente tem que seguir em frente. Então, você tem vencido as lutas dessa quarentena para ajudar a te recalcular as rotas e seguir em frente no objetivo que Deus quer. E a terceira e última atitude que nos leva a fazer um balanço positivo da nossa vida até aqui, a terceira atitude é reconhecer as bênçãos e vitórias que tivemos até aqui. Tivemos bênçãos e vitórias nessa pandemia, não tenha dúvidas disso.
Paulo também reconheceu bênçãos e vitórias. No capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 17 e 18, Paulo diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo reconhece que Deus o assistiu, o revestiu de forças, deu poder a ele, libertou, como ele fala aqui, libertou da boca do leão, libertou das opressões, tirou ele de situações muito complicadas. Ele ainda confirma no versículo 18 que apesar de tudo, Deus o levará salvo para o seu reino. Desde dezembro, nos últimos meses, desde dezembro, eu andei, por exemplo, eu rodei de carro 5.000 quilômetros, sem imprevistos maiores do que um pneu furado. Isso é muito bênção. Tem pessoas que foram andar ou dirigir ou seguir um caminho curto aqui na cidade, sofreram um acidente e morreram. Todos os dias Deus providenciou alimento. Todos os dias Deus providenciou alguém que falasse talvez uma palavra encorajadora, que te animasse. Todos os dias Deus te livrou de boca de leões, do inimigo que quer te triturar, devorar, escorraçar. Deus te livrou. Você está assistindo isso talvez porque Deus te livrou do coronavírus, ou Deus permitiu que você tivesse a doença, mas te curasse. Coisa que só no Brasil 115 mil pessoas não tiveram essa oportunidade. Então olha o grande benefício, reconhecer as grandes bênçãos e vitórias desse ano de 2020 até aqui e desse tempo de quarentena. Se nós tivemos o que comer, dinheiro para pagar nossas contas, por mais que ficou apertado em alguns momentos, isso é bênção. Isso é bênção, isso é Deus atuando, Deus suprindo, Deus te dando condições de continuar trabalhando, Deus te dando condições de ter o seu sustento mesmo em meio a todas essas situações e circunstâncias. Reconheça as bênçãos. É triste você só falar assim, quero que esse ano acabe logo, o ano já foi. Não, você está vivendo, você está sobrepondo dificuldades, você está lutando, você está vencendo, você está tendo história para contar, você está tendo testemunho para dar, que apesar de tudo que aconteceu, você está aí firme, você está em pé, você está em condições de seguir em frente, de lutar, de mudar. Quantas coisas aconteceram que você pode dar de testemunho daquilo que Deus tem te providenciado nesse período. Faça um balanço, Muitas coisas, talvez você não conseguiu concretizar, mas você está recalculando rotas e vai cumprir isso em algum outro momento. Eu já disse, nós como igreja tínhamos uma agenda pronta em janeiro durante todo o ano, até o dia 31 de dezembro. E a maioria desses compromissos a gente está tendo que refazer, recalcular, reagendar. Outros nós cumprimos de outra maneira, outros ainda não, mas vamos. Mas isso não é motivo para a gente jogar o ano fora, porque é vida, é tempo de vida que Deus tem nos proporcionado. Muita coisa difícil eu vivenciei nesses últimos 4 meses. Tem coisas que ninguém sabe, que eu passei e tenho passado. Tem coisas que você está vivenciando que ninguém sabe, só Deus ou só quem está muito próximo de você sabe. E você está aí, está seguindo em frente, está firme, não está se vitimizando, mas você está em frente, você está lutando. Deus está te conduzindo, Deus está te livrando da boca do leão, Deus está te sustentando, está te revestindo de poder, está te libertando das opressões, como o apóstolo Paulo fala aí,
nesses versículos que a gente leu, 17 e 18, ele está te revestindo de forças, ele está te assistindo. Ele está, apesar de todas as coisas, está te conduzindo no caminho. E tem coisas que você está passando e passou que ninguém faz ideia. Tem coisas que você passou que eu, que mesmo tentando manter contato com você durante todo esse tempo, não sei o que ocorreu. Tem coisas que eu tenho passado que você não faz ideia. Tem pelejas e lutas que eu venho travado que ninguém sabe. Mas Deus tem me assistido, Deus tem te assistido, tem nos revestido de força, de poder, de condições, tem nos livrado da boca do leão e tem nos conduzido até onde Ele quer. E como ele diz aqui, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Damos glória ao nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado e devemos reconhecer as bênçãos, as vitórias dessa quarentena, desse ano de 2020 e celebrar porque estamos vivos aqui, temos condições de celebrar a vida. Celebre as conquistas que Deus tem te dado. Ah, mas eu perdi o emprego, eu perdi renda, eu perdi dinheiro, eu perdi alguém. Mas você ainda está aí, a sua jornada continua. Seu quebra-cabeça continua precisando ser cada dia colocado às peças. Reformule, recalcule a sua rota. Tenha definido o que Deus quer para você, o que você quer para você mesmo. Coloque isso na presença de Deus e todos os dias dê um passo em direção a esse objetivo. Porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Olhe as pequenas coisas, perceba as pequenas maravilhas, os pequenos benefícios, as coisas que Deus tem feito, que aparentemente são pequenas, mas na verdade são grandes coisas que Deus tem feito. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz, fez e tem feito e vai fazer. E podemos dizer que esse ano até aqui não tem sido fácil, mas tem sido uma grande bênção. Eu tenho esperado coisas grandes, tenho vivido lutas que eu nunca imaginei lutar, mas até agora Deus está me dando vitória. E Ele vai continuar. Enquanto eu permanecer lutando, combatendo o bom combate, completando a minha carreira, guardando a fé, sendo libertado da boca do leão, Deus me assistindo em todas as coisas, entendendo que Deus não me abandonou e tem colocado pessoas que não têm me abandonado, têm lutado junto comigo, nós vamos conseguir em frente, nós vamos continuar na peleja, porque a gente tem um objetivo onde quer chegar, e a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Então, eu quero em breve trazer boas notícias, trazer coisas que Deus tem feito na minha vida, que são bênção para mim, e eu quero compartilhar. Então, siga em frente, traspasse as dificuldades, passe por cima das lutas. Não fuja, não corra, não desista, não desanime, mas olhe o quadro por completo e veja cada peça do quebra-cabeça que você precisa diariamente colocar, montar. Deus está te assistindo, Deus é contigo, Deus é conosco. Não vamos desistir, não vamos desanimar. Como Paulo encorajou Timóteo aqui, que possamos encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros e depender da ajuda de Deus para a gente seguir em frente. Amém? Vamos que vamos? Vamos firme. 2020 tem sido um ano de muitos desafios, mas eu não quero falar que foi um ano jogado fora, porque não foi. O que eu aprendi, tenho aprendido e vivido nesse ano, nunca vivi em nenhum outro momento. Principalmente nos últimos 4 meses, eu tenho vivido coisa que eu não vivi em 40 anos. Então, pensa direitinho nisso, siga em frente, vamos ter um olhar mais positivo das coisas. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, te pedimos as bênçãos sobre cada um que pôde refletir e cada um que está fazendo e esse balanço da vida, nesse momento está recalculando as suas rotas, desenhando o plano de vida, ou redesenhando, ajustando para cumprir melhor o teu propósito e se sentir mais útil, mais realizado. Que o Senhor abençoe cada um, atue nessas vidas, nesses corações, nos ajude a reconhecer as dificuldades, mas também perceber as grandes conquistas e bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Continue nos livrando da boca do leão, continue revigorando nossas forças, continue nos assistindo e queremos ser cada vez mais gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer. Agradecemos por tudo, que o Senhor continue conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje, nossa oportunidade que tivemos de reconhecer, de refletir e que sua semana, seja uma grande bênção. Lembrando que quarta-feira teremos o nosso culto, sexta reunião de jovens online e no domingo 9h30 da manhã, Livre Kids, e às 19h30 o nosso culto também, culto presencial e culto online. Se for participar semana que vem do culto, não esqueça de mandar a mensagem falando que é para anotar seu nome lá, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, mantenham-se firmes, focados, animados, preparados e a gente se vê na próxima quarta. Grande abraço, Deus abençoe, até mais.